Ok, minha gente, já de volta. E agora, a partir de agora, a gente vai bater um papo sobre eleições. O que pode, o que não pode, algumas coisas mudaram. O que mudou? Que a gente já entrou realmente no período eleitoral. As pessoas agora começam a definir seus candidatos a prefeito, seu candidato a prefeito, seus candidatos a vereadores. As pessoas vão escolher, entre todos aí, vão escolher o seu candidato a vereador, enfim. Agora, o mais importante é você votar, é você participar. É você votando, você participando, para que você possa depois cobrar do seu candidato. Isso é uma coisa que saiu da cabeça do brasileiro. O brasileiro não está mais preocupado com isso, o que é lamentável. Muita gente diz que não vai votar. Alexandre, eu falo isso quase que diariamente com as pessoas. Por favor, votem. Votem para você poder discutir, cobrar e ter como reclamar. Agora você não vota, se omite. Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos aí da TV Diário, os nossos telespectadores, né? O pessoal da internet também que nos acompanha. A eleição é um processo democrático, bonito, eu acho muito legal a gente ter a opção de escolha. Nós temos países do mundo afora aí que vivem no comunismo, na ditadura, que as pessoas não têm o direito de se manifestar. E, infelizmente, o povo, né, que vive em países democráticos ainda não valorizou essa opção, né? Nós que temos um pouquinho mais de idade, que pegamos ainda a ditadura militar, né? Até 85 nós tivemos governo militar, então a gente não está falando de uma época tão longe assim. E naquela década de 80 teve o movimento das diretas já, depois o povo pediu para ter o voto democrático, e hoje que tem esse direito, né, de poder se manifestar, de falar à vontade. Em 63 o povo pedia mudanças. Sim. Em 63 o povo pedia mudança e pedia que o militar... Não seria a ideia, não seria o militar assumir. Mas em 63 o povo queria que só quem podia fazer alguma coisa eram os militares, né? E 20 anos depois, a volta do voto direto para presidente. Assim, é uma participação popular, né? A Constituição de 88, ela trouxe muito essa questão da representatividade popular por meio de seus parlamentares, né? Deputados, os deputados federais, estaduais, né? Os vereadores, né? Os estados são representados pelos seus senadores. Então, assim, é uma participação democrática. As pessoas precisam entender que quando um vereador, por exemplo, ele está se manifestando no parlamento, ele tá representando o povo, não só o povo que o elegeu, mas todo o povo de uma cidade, todo o interesse social, e as pessoas precisam cobrar esses vereadores, né, das suas decisões, precisam cobrar dos projetos de leis que são apresentados, né, da fiscalização junto ao Poder Executivo, que essa é a maior função do vereador em si, que é fiscalizar o que o Poder Executivo vem fazendo. Você acabou de dizer aí sobre a verba o que deveria ter sido a construção do canil. O dinheiro realmente veio para Teresópolis e foi anunciado como se fosse uma verba para ser usada na construção do canil. Infelizmente o governo usou a verba de outra forma, né? Então, assim, permanece naquela questão de muito marketing e pouca ação. Ele promete e não cumpre, diz que vai fazer e não faz, então a gente está acostumado com isso. Mas, enfim, o processo democrático ele é de suma importância para o país. A gente encerrou agora no último dia 6 de abril a filiação, o prazo de filiação para aqueles que pretendiam, né, colocar seu nome, porque por enquanto ninguém é candidato, e sim pré-candidato. Então, para aqueles que desejavam colocar o seu nome numa eventual convenção partidária para ser candidato a vereador, teve até o dia 6 de abril para filiar-se, né? E o partido, por sua vez, tinha 10 dias a partir da data da filiação para incluir no sistema. Na prática, a pessoa só pode se filiar até dia 6. Mas ainda tem a gente sabe que existe essa brecha de que o partido vai fazer a inserção em 10 dias após a filiação, até o dia 16 de abril. Então o cara que não tivesse filiado, não bastava fazer data retroativa à ficha de filiação e inserir os dados lá. Ainda dá para fazer? Não, agora não dá mais. Agora não, porque hoje é dia 19. Hoje é 19. Mas sempre aconteceu isso. Tapar o sol com a peneira, o juiz eleitoral sabe, todo mundo sabe, mas também seria injusto, né? E a gente tem que acreditar na boa-fé dos partidos,
mas também seria injusto colocar o último dia 6 para afiliar e o último dia 6 também para o partido inserir todo mundo. É inviável, né? Porque o cara teria que estar negociando e ao mesmo tempo filiando. Então tem que se dar esse prazo mesmo para os partidos, acreditando na boa fé que isso não vai acontecer, mas a gente sabe que muitas das vezes acontece. Né? Então, assim, a partir desse momento agora o TRE processando suas listas, né? Já tem, as pessoas já estão filiadas. O próximo período mais importante da eleição que nós temos agora é dia 8 de maio. Então, quem tem que transferir título, regularizar as suas pendências, procure o cartório eleitoral até o dia 8 de maio. Né? Quem reside em Teresópolis, mas está com título de outro município, quer trazer para cá até o dia 8 de maio. Depois encerra, aí na Justiça Eleitoral não consegue se fazer mais nada. Não tem 10 dias, não. Não, aí não tem mais 10 dias. A Justiça Eleitoral no dia 9 já está proibida de fazer qualquer alteração de registro, de cadastro. Então, lembrando que para os maiores de 16 até 18 o registro é facultativo, mas para quem tem mais de 18 anos é obrigado a votação. E aí as pessoas às vezes não dão essa importância. Quer dizer, obrigado, mas eu conheço aí dezenas de pessoas que não votam. Não votam, mas aí tem um problema. Por exemplo, eu estou com 2 situações lá para regularizar. Uma de um cliente que esteve até no meu escritório ontem, porque ele quer tirar um passaporte para viajar e não tirou. É no caso do passaporte. O cara quer fazer um concurso público, passou no concurso, não tem aquitação, ele não consegue assumir. Existem outras sanções, além daquela multa que paga, que é barato, né, R$3, R$4 para pagar, e por isso que as pessoas não vão, prefiro pagar a multa. Mas existem outras sanções administrativas que as pessoas não têm conhecimento e pela ausência da quitação eleitoral não consegue cumprir. Aí vai custar. Precisa de advogado. Não é questão de custo, porque às vezes para regularizar você precisa, ou dependendo da situação, de um advogado para fazer uma petição administrativa, ou você tem que se deslocar até o TRE, abrir o procedimento administrativo para regularizar. Por exemplo, quem foi candidato nas eleições passadas e o cara fez pouco voto, desistiu, achou que aquilo não é mais para ele, falou, não vou nem prestar conta não, deixou para lá. A omissão dele na prestação, se o juiz eleitoral julgar a conta não prestada, a ausência de quitação ela perdura até que ele preste conta. Eu fiz uma prestação de conta de um candidato de 2008 para poder regularizar a situação eleitoral dele, para ele poder ter quitação eleitoral. Ele foi candidato em 2008 e não prestou conta. E aí ele cai em quê? Ele fica impedido de quê? Aí ele tem o impedimento de se candidatar de novo, ele tem o impedimento de tirar a quitação eleitoral, ele não consegue tirar o passaporte, ele não consegue assumir caso seja aprovado em concurso público, entendeu? Então, assim, aqui em Teresópolis, salvo engano, tem uma lei que proíbe, a pessoa não tiver quitação eleitoral não pode assumir cargo de secretário, não pode assumir cargo público. Então você precisa, em muitos municípios, muitos estados, a pessoa tem que estar com a situação eleitoral kit, né? Então é importante que a pessoa esteja kit com a justiça eleitoral. E assim, não quer votar num candidato? Mas eu gosto do partido A ou do partido B, vai lá e vota na legenda. Ou também não quero votar em ninguém, vai lá e anula o voto em branco é direito também do cidadão, mas eu sugiro que jamais deixe de votar, ou caso não possa, né, por algum impedimento, não queira, faça depois a devida justificativa, né? Porque é outro procedimento também, você pode simplesmente justificar o voto. Sim. Você pode estar doente, não pode ir então no assim, dia. eu não tenho o aplicativo instalado no meu telefone, mas salvo engano dá para fazer até pelo próprio aplicativo da Justiça Eleitoral a sua justificativa pela não votação. Então é uma forma também de você se livrar de multa. E a multa, Hélio, até vou dizer assim, embora ela seja barata, pouco tempo atrás estava em R$3 e pouco, não chegava a R$4, mas tem aquele trabalho porque só paga no Banco do Brasil. Aí o cara tem que ir lá na Justiça Eleitoral, pegar a guia para ir lá no Banco do Brasil e pagar. Então, assim, dá mais trabalho, às vezes, até do que ir lá na urna e justificar o voto ou dizer anular. Então, assim, o ideal mesmo é que a pessoa vote. Escolha um candidato, lembre que ele vai representá-la pelos próximos 4 anos, que o prefeito vai comandar a cidade que ele vive durante os próximos 4 anos, que enquanto as pessoas de bem, eu também sempre digo isso, enquanto as pessoas de bem se abster ou de participar do processo eleitoral, seja como candidato, seja como apoiador ou até como eleitor, aqueles que têm má intenção vão dominar. Exatamente. Eu falo isso aqui. Então a gente não pode abdicar de fazer uma votação, de fazer uma escolha, ainda que essa escolha venha a dar errado no futuro, porque a gente não está sujeito a escolher um candidato acreditando nele, acreditando que ele é um bom candidato, e depois quando ele senta na cadeira, toma o poder, ele se transforme, né? Porque a gente tem aquele dito popular, né? Que é conhecer o homem e dê poder a ele.
né? Nós temos um exemplo claro aqui, que nós tivemos, na verdade, dois exemplos, na minha opinião. Um foi o Jorge Mário, que foi eleito como uma esperança de inovação, de um candidato novo, né, de alguém que nunca tinha sido prefeito dessa cidade, e decepcionou todo mundo, sendo até cassado. E a outra, na minha opinião, uma opinião pessoal minha, é o Vinícius, que é o atual gestor, que se apresentou como um cara de alta competência em gestão, e no fundo, ao final a gente viu, né, o governo dele é muito ruim, é um governo que tem muitos problemas, que não conseguiu apresentar nenhum avanço em cima do que a gente viu dos governos passados, e eu digo isso por conta da arrecadação que ele teve, que dobrou a arrecadação. Então a gente fala aí no orçamento hoje de R$1 bilhão, e a gente vê um monte de obra inacabada, a cidade aí maltratada, e que agora, no período eleitoral, passa a aparecer material, manilha para tudo quanto é lado, asfalto. Em números redondos, nós estamos falando de 1 bilhão esse ano, que o ano passado foram 800 milhões. Mas você vê, isso há um ano atrás, é muito dinheiro. Então assim, eu faço esse parênteses, Hélio, porque para mostrar, era uma esperança para a população, sim. Aí novamente decepcionou. Então, só que o eleitor ele não pode desanimar por conta disso. Pô, toda vez que eu voto num cara, acredito no cara, e daqui a pouco o cara me decepciona, então não voto mais em ninguém. Eu ouço muitas pessoas falarem isso. Alexandre, não voto mais em ninguém. Votei nesse daí, achei que ia ser diferente. Eu também ouço muito porque é empresário, disso. Porque era um cara novo, e tá aí aí começa a fazer as reclamações dele, né, que eu não vou trazer aqui. Mas assim, as pessoas se decepcionam, mas a gente não pode desistir. Porque a gente tem que sempre acreditar que alguém vai sentar naquela cadeira, seja no legislativo ou no executivo, e vai fazer um bom trabalho. E nós temos exemplos hoje de bons vereadores. Eu posso citar aqui até o vereador Rangel, que é um vereador combatente, que faz o papel dele de fiscalizador, né? Tenta fazer com que as coisas andem, né? Nós temos o vereador Leonardo, que é o presidente da Câmara, que tem conduzido a Câmara de forma também... Eu acho que a Câmara, no geral, essa Câmara nossa é boa. No geral, você tem um ou outro ali que menos, que não aparece tanto. Mas, no geral, essa Câmara está trabalhando. Eles têm até... Eu vou te dizer, Hélio, a Câmara hoje, em termos de assessoria, né, dos últimos anos que eu estive por lá, a Câmara, em termos de assessoria, é a Câmara que mais tem qualidade em sua assessoria, dos vereadores. Isso é muito importante, porque assim, praticamente todos os gabinetes têm pelo menos um advogado, um contador, um administrador assessorando o vereador. E às vezes as pessoas falam assim, uma coisa que acontece muito na população, as pessoas falam assim, vereador tinha que ter no mínimo uma faculdade, um ensino médio. Eu sempre falo que não, porque o vereador é o representante do povo. Então, um agricultor, ele traz os problemas que tem no interior da forma dele. Ele pode até não saber como transformar isso em um projeto de lei ou num projeto para apresentar ao executivo. Para isso ele tem uma Mas equipe. Aí cabe a assessoria, entendeu? Então ele precisa da assessoria para levar o problema. Por exemplo, eu sou advogado. Se eu for assessorar um vereador que é do interior, eu não sei nada a respeito da agricultura. Eu tenho conhecimento genérico. E aí ele vai trazer os problemas. Poxa, Alexandre, a gente lá tem esse problema assim, assim, assim. E eu vou buscar dentro daquele problema e dentro da lei, dentro da possibilidade da lei, trabalhar um projeto e apresentar. E ele, como parlamentar, é que tem a prerrogativa de chegar lá dentro do parlamento e apresentar a proposta de lei, alguma moção, alguma coisa e fazer. Então, assim, é um misto, né, de representatividade com assessoria e mais a população levando as ideias para o vereador. Então, por isso que é importante todo esse processo democrático. A Israel, lá de Israel, falou, vou ver com o Alex Castelar se ele vai cumprir a promessa do asfalto da 242, que ele falou que ia fazer. O Leandro Coutinho botou, o sistema norte-americano, onde o voto não é obrigatório, faz com que o eleitor seja mais engajado e consciente do seu voto. Você acha isso? Cara, pelo voto ser obrigatório, não? Talvez seja um problema, talvez seja uma questão de participação de mais cultural, das pessoas quererem realmente lá participar. Você vê que o sistema americano, por exemplo, os votos lá são diferentes, né? Tem toda a questão distrital, diferente daqui no Brasil. Aqui se discute muito essa questão, se a gente deixa o voto obrigatório ou deixaria o voto aí aleatório para ir quem quer, né? É uma discussão que a gente ainda não está preparado para isso. Porque você colocar obrigado, o eleitor já não vai. Eu acho que se a gente colocar aí o voto sem ser obrigatório,
Eu tenho duas opiniões disso. Acho que a abstenção vai ser muito grande e a outra coisa que pode acontecer aí é o aumento na compra de votos. Porque o cara não é obrigado a ir. E aí o cara começa a oferecer, pô, eu não vou não, se me der uma grana eu vou, se não der eu não vou. Isso. Entendeu? Então assim, obrigado, o cara tem que acabar escolhendo algum candidato, vai lá e vota e pronto, né? O Leandro ainda botou um negócio aqui interessante, trouxe meu título do Rio para cá. Ainda não sei em quem votar para prefeito, porque os que me apresentaram não me convenceram. Para vereador, ainda não notei ninguém também. A Maria Felício botou, antigamente as pessoas não tinham informações igual dos dias atuais. Os globalistas só querem um país igual ao Brasil, porque não existe um território igual. Você acha que tem muita gente ainda não está definido, né, para vereador e prefeito? Até esse momento todos eles são pré-candidatos, né? E lembrando que o atual governo, o Vinícius, ele não é candidato à reeleição, né? Então a missão dele é indicar alguém para substituir, para ser um candidato do governo. E tem outros já anunciados como pré-candidatos, então até que comece a campanha, as pessoas... Durante a campanha já é difícil, né? O povo só deixa para decidir o voto nos 15 dias finais, já é uma experiência que a gente tem na prática política aí já de muitos anos. As pessoas não decidem, com a grande massa, né, vamos dizer assim, não decide assim, com muita antecedência. Então esse período ainda está naquela questão de apresentação. A gente vai conseguir tomar corpo e ver as pessoas que são realmente capazes de administrar o município quando começar a mesma campanha. A partir do dia? Só dia 16 de agosto. Até 16 de agosto. De 16 de agosto em diante. As convenções ocorrem de 20 de julho até 5 de agosto. Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar os seus candidatos. E a partir do dia 16 é que realmente pode se fazer campanha eleitoral. O Jones está me fazendo uma... Ô, Jones, eu vou tentar te explicar. Você botou, a Câmara aprovou na sessão que não poderia ter eventos na avenida. Mas fica a minha pergunta, onde está a lei da Câmara? Deixa eu te explicar. Não é que não possa ter. Hoje você tem lugares que você pode fazer eventos sim. Parque Regadas é um deles. Você pode fazer você pode fechar o Parque Regadas para fazer evento. Outro é a Praça do Colégio Genda Bloch. Isso aqui provavelmente você esteja se referindo lá, o Colégio do Genda Bloch vai ter um evento lá nesse final de semana. A Praça do Colégio Genda Bloch é um lugar determinado até pela Câmara, né, para se fazer um evento. Isso foi aprovado isso pela Câmara. Então lá no Colégio Genda Bloch, na escola, na Praça do Colégio Genda Bloch, lá é o local para se fazer eventos. Me dá um comercial muito rapidinho. A gente volta agora. Eu quero perguntar ao Alexandre o que muda e o que não muda nas regras para as próximas eleições. Comercial rapidinho, a gente volta.